Capítulo 1, Seção 5. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O desenvolvimento da comunidade cristã não tardaria em suscitar problemas. Em primeiro lugar, o das relações com o mundo judaico de que ela fazia parte. Como já tivemos ocasião de ver, os primeiros fiéis de Cristo não se colocavam à margem da obediência à Torá. Não tinha dito Jesus que não viera a abrogar a lei ou os profetas, mas consumá-los? Não tinha afirmado de que não passaria um jota ou um tio da lei? Que os fiéis estivessem atentos e recolhidos nas orações e nas cerimônias do templo, que se mostrassem mesmo mais atentos e mais recolhidos que muitos outros judeus, era coisa muito natural, já que a fé na realização do reino messiânico exaltava as suas almas e as aproximava de Deus. No entanto, começava a desenhar-se insensivelmente uma fenda entre eles e os outros israelitas, sem que o procurassem, simplesmente porque viviam em Jesus. A sua existência iria diferenciá-los na prática daqueles que não criam nele. Assim, por exemplo, a festa ritual do Sabá, destinada unicamente à oração, celebrava-se todos os sábados. Sabemos que os primeiros fiéis a observavam da mesma forma que os judeus, mas ao mesmo tempo parecia-lhes uma outra festa, a do dia do Senhor, em que se comemorava a ressurreição. Nas epístolas de São Paulo, 1 Coríntios, nos Atos e também no texto não canônico chamado Carta de Barnabé, que data aproximadamente do ano 132, encontra-se a prova de que este primeiro dia da semana era festa cristã. Daí resultou uma rivalidade entre esses dois dias igualmente santos, e pouco a pouco o domingo foi prevalecendo. Foi por meio de situações como essa que os primeiros cristãos passaram a tomar consciência de si próprios e a revelar-se nitidamente diferente dos outros judeus. Este primeiro desvio, do sábado e do domingo, arrastou outro. Os judeus jejuavam às quintas-feiras e os cristãos preferiram jejuar às sextas, dia da paixão, em que o esposo lhes fora arrebatado. A tradição dos fariseus, mais austera, era jejuar também no outro dia, na segunda-feira. Os cristãos adotaram a quarta como segundo dia de expiação, o dia em que começara a paixão. A substituição das práticas antigas pelas novas não se completou senão a partir do século II. Nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, bem como na de Daquê, isto é, antes de 150, encontra-se ainda a prova da oposição entre o domingo e o sabá. Voltando. Mas estas divergências de atitude, embora consideráveis num povo tão extremadamente formalista, não representa nada ao lado da oposição fundamental que, mais cedo ou mais tarde, havia de originar a vigilância oficial contra os herdeiros do crucificado. As autoridades sacerdotais teriam podido menosprezar um punhado de fanáticos a remoerem entre si as suas recordações. Mas uma vez que os cristãos continuavam a lançar-se a um proselitismo que parecia ser bem sucedido, os sacerdotes tinham de pôr-se em guarda. Ao afirmarem que Jesus era o Messias, os membros da comunidade assumiam, antes de mais nada, uma atitude de rebeldia contra Javé e contra a lei, pois o seu líder fora condenado pelo tribunal sagrado sob uma acusação particularmente grave, e depois de um processo cuja legalidade não se queria discutir. Por outro lado, esses homens atingiam as raias do absurdo, pois era evidente que não se haviam manifestado os grandes sinais da realização messiânica. Os soldados de Roma continuavam lá, sobre as muralhas da fortaleza Antônia, e Israel não recuperara a sua glória. Mas, acima de tudo, havia ainda uma coisa pior. Esses homens atentavam contra o que um povo sempre tem de mais sensível, o seu orgulho. E este orgulho, tratando-se do povo eleito, era parte integrante da certeza da sua missão. Toda a tradição messiânica parecia pesar sobre a consciência dos sacerdotes e obrigá-los a exercer todo tipo de violência. Era uma tradição naturalmente ancorada no coração de um povo oprimido já havia 5 séculos, um desejo de reencontrar a sua altivez, a sua liberdade e a sua força, e que tantos textos exprimiam. Fazer aparecer, Senhor, um rei filho de Davi, e dá-lhe poder para que os príncipes injustos sejam suprimidos e os pagãos ímpios destruídos. Salmos de Salomão. É certo que existia uma outra corrente messiânica na Sagrada Escritura, principalmente no famoso capítulo 53 de Isaías,
onde se afirma que o servo de Javé sofreria e morreria, transpassado pelos pecados dos homens. E muitos rabinos reconheciam perfeitamente essas tradições. Mas essa profecia parecia-lhes tão revoltante, tão pouco conforme com a grandiosa imagem do Israel bíblico, guiado por Javé para a glória, que hesitavam em admiti-la. Alguns chegavam a duvidar se aquelas frases proféticas não se aplicariam a um outro personagem qualquer que não o ungido do Senhor. No século II, São Justino apresenta o judeu Trifão pronunciando estas palavras, que bem revelam um estado de espírito anticristão por excelência. Sabemos perfeitamente que as Escrituras anunciam um Messias sofredor, que voltará em glória para receber o reinado eterno sobre o universo. Prova-lhes, porém, que ele deva ser crucificado, que deva passar por essa morte de vergonha e infâmia, morte amaldiçoada pela lei, porque nós nem sequer chegamos a conceber tal coisa. O conflito era fatal, portanto, e o livro dos Atos, logo nos primeiros capítulos 3 e 4, relata-nos um episódio revelador. Pouco tempo depois de Pentecostes, Pedro e João sobem ao templo para a oração da hora nona. Já tinham passado o pátio dos pagãos, onde qualquer um podia entrar, mesmo que não estivesse circuncidado, e tinham atravessado a ruidosa aglomeração de mesas de cambistas, de negociantes de animais para os sacrifícios, de curiosos e de transeuntes. No momento em que iam subindo a escadaria, que conduzia ao recinto do tabernáculo, um paralítico pediu-lhes esmola. Não tenho ouro nem prata, respondeu São Pedro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O rumor deste milagre espalha-se aos quatro ventos. A multidão precipita-se para o pórtico de Salomão e rodeia o taumaturgo. O apóstolo aproveita a ocasião e fala. Afirma que foi em nome de Jesus, daquele mesmo que fora crucificado, que se realizou essa cura surpreendente. E reafirma a sua fé no Messias Jesus. Aqueles que o escutam, aqueles que mataram o mestre, bem como seus chefes, pecaram por ignorância. É preciso que se arrependam e se convertam. Nesse momento surgem os sacerdotes e o comandante dos guardas do templo. Os apóstolos são detidos e mandados para a prisão. No dia seguinte, reúne-se no Sinédrio sob a presidência do sumo sacerdote Anás. Ali se encontra também Caifás, um velho conhecido, e sem dúvida muitos daqueles que condenaram Jesus. Interrogam Pedro que, animado pelo Espírito Santo, torna a falar, indiferente às represálias do tribunal. A pedra que vós rejeitastes tornou-se a pedra angular. Não há salvação senão em Jesus, e abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo que eles se possam salvar. O Sinédrio mostra-se mais hesitante do que enfurecido. Talvez seja apenas por habilidade. A agitação bem pode vir a extinguir-se por si mesma. Proíbem que os dois homens falem e ensinem em nome de Jesus. E é então que Pedro e João dão a resposta, que há de ser o axioma fundamental de toda a propaganda cristã. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Assim se define uma oposição cada vez mais acirrada entre os judeus da Torá e os judeus da cruz. Dentro em breve, a relativa mansidão dos chefes de Israel cessará e dará lugar a uma crescente severidade. Pedro e João hão de verificá-lo quando, tendo recomeçado a pregar a boa nova, forem novamente presos e desta vez açoitados. Por um lado, as autoridades de Jerusalém e dos demais lugares procurarão lutar por todos os meios ao seu alcance, contra a propagação da nova mensagem. Por outro, os que são fiéis à doutrina do Mestre recusar-se-ão a ocultar a luz debaixo do alqueire. Não poderão deixar de falar. Quanto mais os perseguirem, maior será a sua força e audácia, pois sempre hão de considerar-se felizes por terem sido dignos de padecer ultrajes pelo nome de Jesus.